Há uns meses, todos sabemos, surgiu no mundo um novo coronavírus. Tornou-se em pouco tempo numa pandemia, atingindo muitos países. Assim, com o pensamento nesta nova realidade, convida-se agora a entrar em oração pelo fim desta pandemia. Reze pelos doentes, pelos que cuidam desses doentes, pelos que estão recolhidos em casa, pelas autoridades responsáveis que criam medidas de contenção e segurança, pelos idosos, os mais frágeis, os que se sentem na solidão e os que sofrem também na alma esta doença. Jesus Cristo, Tu abençoas-nos, retiras-nos da solidão e permites-nos viver neste mistério de comunhão que é a Tua Igreja. Sigamos com a nossa oração. Evangelho de São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos. Tomé, um dos 12, a quem chamavam o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Diziam-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos, e a minha mão no seu peito, não acredito. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez dentro de casa, e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Olha as minhas mãos, chega cá o teu dedo, estende a tua mão e põe-na no meu peito. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes os que creem sem terem visto. Ajudemo-nos de partes de um texto do Portal dos Jesuítas do .sj para reflexão. Após a ressurreição,
Os apóstolos viveram em ambiente de cenáculo. Parte do seu tempo foi passado em casa, fechados, atemorizados, paralisados, apreensivos, com medo, sem saberem exatamente como a história ia acabar ou recomeçar. O receio prendia-os em casa, no cenáculo ou fora dele. O poderoso vírus, protagonizado pelas forças políticas e religiosas do tempo, perseguia aqueles homens onde quer que estivessem. Os apóstolos foram fazendo o seu próprio caminho, experimentando a presença viva de Jesus, o qual se foi revelando e manifestando. No entanto, não tinham certezas absolutas, nem respostas feitas ou acabadas. Viviam da escritura, da memória, da escuta e da fé. Sentiam-se em processo, em descoberta, a fazer caminho. Mesmo quando saíam do cenáculo, sentiam-se presos no temor, na ameaça, com receio do que lhes poderia acontecer, ainda que tocados pela esperança. Muito do seu tempo passado no cenáculo, das suas próprias interioridades, vivido na incerteza, na busca e nas contradições de sentido. Foi tempo propício a que se criassem raízes, solidificassem relações humanas como amigos do e no Senhor. Nesse período, talvez tenham reconhecido enorme força na aceitação das suas fragilidades. No dia de Pentecostes, abriram as suas casas, os seus corações, as suas vidas ao mundo. Nessa ocasião, tinham a força do Espírito Santo. Ainda assim, as suas vidas não ficaram mais facilitadas. Seguramente que se sentiam melhor preparados para enfrentarem as tempestades da vida, com a presença da graça e a efusão do Espírito. Qualquer semelhança entre o que viveram os apóstolos em cenáculo e a quarentena a que estivemos e vamos estando submetidos poderá não ser mera coincidência. Com todo o drama e dor associados aos dias que vivemos, e talvez por isso mesmo, este poderá ser um tempo forte de crescimento, como pessoas, famílias, comunidades e sociedade. Para isso, ainda que fechados nas nossas casas, saindo apenas para o essencial, o trabalho, as compras, não nos podemos fechar em nós mesmos. Ainda que mergulhados na dúvida e na incerteza, poderemos ser protagonistas dos melhores gestos de esperança, ânimo e apoio. Ainda que limitados a um espaço ínfimo, poderemos ser espaço de encontro, acolhimento, sem necessidade de maquilhagens ou filtros sociais para dar o melhor que somos e que temos. O medo, a incerteza e a perplexidade sobre o futuro não vão desaparecer enquanto estivermos fechados ou protegidos nos nossos cenáculos. Havemos de sair deles, isto é, o nosso Pentecostes vai acontecer. E quando esse tempo chegar, se tivermos vivido estes dias numa dinâmica semelhante à dos próprios apóstolos, seguramente que os nossos laços serão mais reforçados, porque mais sólidos, mais coesos, mais humanos. Poderemos perder muito do que gostamos e nos é querido, mas talvez nos reencontremos. O vírus tem feito muito mal. No entanto, aprendendo em cenáculo, talvez tenhamos muito para receber, acolher e ganhar.
Pega agora na tua vela, acende-a e olha. Vê nela a chama da esperança, a chama que Deus coloca em teu coração para que não tenhas medo. Entrega-te, confia, Ele está contigo. Este ato simbólico de acender a vela recorda que quando a noite se torna densa na vida de cada um ou na vida da própria comunidade, o amor de Deus nunca se apaga. E tu? Estás sempre com Cristo? Durante esta pandemia, quantas vezes lhe rezaste? Quantas vezes caíste no medo, na insegurança, na incerteza? Confiaste a Deus a tua vida? Diz-lhe que o amas. Agradece-lhe. Pede-lhe perdão por todas as vezes que vacilaste, por aquela vez em que deixaste de acreditar nele por tudo o que estamos a viver. Continuemos agora a nossa oração, permanecendo algum tempo em silêncio. A voz de Deus não se cala, mas também não se quer impor. Muitas vezes, a sua voz escuta-se como um murmúrio num sopro de silêncio. Permanecer em silêncio na sua presença para acolher o seu espírito é também uma forma de lhe rezarmos.
Senhor, pedimos-te que ouças as nossas preces. Pelos doentes da Covid-19 que se encontram em casa ou internados, para que mantenham um espírito de amor e esperança, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se sentem isolados, ansiosos e desamparados, a precisarem de apoio, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos voluntários de todo o mundo, que espalham palavras de esperança, amor e serviço, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos profissionais de saúde da linha da frente, que foram chamados para nos servir, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes, para que se sintam inspirados na tomada das melhores decisões, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos estudantes que viram o seu percurso sofrer alterações, para que ganhem confiança em Deus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Tens um sonho para nós. Tens o sonho da justiça e da paz. O sonho da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Tens o sonho das mãos dadas, não apartadas. Tens o sonho do sol em cada rosto. Nas mãos o trabalho, a liberdade da humanidade. Tens um sonho grande, o amor. Ama-nos como somos, imperfeitos muitas vezes, mas ama-nos tal e qual. Somos teus. Toma-nos nos braços, cuida-nos. Se às aves do céu tudo deste, quanto mais a nós nos darás. Sara-nos, recupera-nos a vida. Como o mal, a fragilidade, a doença, o medo. Cuida dos guerreiros.
Chama-lhes médicos e enfermeiros. Cuida de todos. São tantos a cuidar de nós. No ventre de cada mãe nos gerastes. Gera vida em cada amanhecer. Amanheça a esperança de um amanhã em tuas entranhas. Venceremos. Tu Tu venceste. venceste. Amém. Amém. Pai nosso, Pai nosso que estás no que céu, no céu, santificado seja o vosso o nome. vosso nome. Venha a nós o Venha a vosso nós o reino. vosso reino. Seja feita Seja a vossa feita a vossa vontade, vontade, assim na assim terra como no como céu. no céu. O Pão Pai nosso nosso cada que dia nos dai nos dá hoje. hoje. Perdoai-nos as Perdoai-nos nossas as nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos a perdoamos quem nos tem ofendido. ofendido. E não nos deixeis E cair não nos deixes em tentação, em tentação, mas ou livrai-nos do mal. livrai-nos do mal. Amém. Amém. Chegamos ao fim da nossa oração. Porém, quem agora quiser entregar a Cristo os seus fardos, as suas dúvidas, as suas tristezas, os seus medos, as suas intenções e até as suas orações pelos mais desprotegidos, pode fazê-lo junto à cruz que aí tem em casa. Cada um é convidado a fazê-lo, sem medo. Depois, poderá regressar às suas ocupações.